ou no lugar. Eu não sei, depois eu tenho que digerir isso até voltando para casa. Mas eu tenho percebido que ficou a unção, acho que conectou muito com aquilo, ficou no meu coração a palavra que o pastor Artilano trouxe lá em Londres, a respeito das orações feitas pelos reformadores, pelos avivalistas, que ficaram nos céus do lugar. E quando chegou aqui eu estou vendo isso, eu estou percebendo isso no meu espírito. Pode sentar um pouquinho. Eu estou percebendo isso no meu espírito na prática, que a cada lugar que nós chegamos, a unção que foi liberada há séculos atrás naquele lugar, ele marcou o ambiente e ficou uma marca naquele lugar, ficou a marca daquele tipo de unção, sabe? Então, no Monte Carmelo, né, a unção que Elias trouxe ali naquele lugar, ontem em Cafarnaum, né, o tipo de unção do sobrenatural, do ministério de cura de Jesus Cristo, do ministério Jesus operando com sinais e maravilhas, né, a travessia do mar, o sobrenatural, a alegria, né, a vitória. O mar da Galileia foi cenário da autoridade de Jesus, ou seja, a vitória sobre a própria criação. Então, cada lugar ele foi marcado por algo. E neste lugar aqui, nós estamos no Jordão, e este lugar, ele também tem os seus sinais. Ele fala do início do Evangelho, ele fala da abertura do Evangelho, ele fala de fazer discípulos. E, acima de tudo, ele fala do batismo de Jesus Cristo, né? Este foi o lugar que Deus, na sua soberania, escolheu para que Jesus começasse o seu ministério, para que ele começasse batizando. Então, assim, tem uma importância profética muito grande. Eu queria que você saísse do cenário físico, humano apenas, da informação teológica, e entrasse na dimensão do que está por trás deste ambiente. Eu creio que por trás de nós há um mundo espiritual que nos governa, e por trás de cada ambiente humano que Deus escolheu pela sua soberania, há também um universo espiritual que governa aquele lugar, que é neste ambiente. É como se fosse, eu vou usar algumas palavras, não me interprete mal não, mas é como se fosse um portal espiritual que nos conectasse a uma outra dimensão. É como se em cada canto tivesse uma dimensão por trás, e você só consegue receber, absorver a unção quando você consegue romper este nível. Quando você sai daquilo que você está vendo e você entra no que está por trás daquilo que você está vendo. A isso eu chamo de revelação. Então você sai da dimensão, não é apenas o Jordão, é o que está por trás do Jordão. Não é apenas este momento, é o que está por trás do momento. Então, assim, a importância de eu renovar minha aliança com o Senhor neste lugar, a importância de eu dizer, Senhor, eu conscientemente digo, eu continuarei. Eu irei até o fim. Amém. Eu não desistirei. Eu continuarei com a tocha nas minhas mãos. Eu levarei adiante, sabe? Isso sendo visto nos céus. Visto nos céus. Então, se o Senhor escolheu o local, é porque o local é extremamente importante. E nós não podemos perder esta oportunidade, não é verdade? Então, nós estaremos batizando alguns que ainda não são batizados. Veja, não há segundo batismo, ou não há rebatismo. Aos que já são batizados, você não está rebatizando, nem fazendo um outro batismo. Não, você vai entrar às águas para fazer uma aliança com o Senhor, para fazer um compromisso com Deus, ou para renovar o seu compromisso com Deus, na dimensão daquilo que Deus está colocando no seu coração. Um novo tempo, um novo ano, um novo começo. Senhor, eu deixo a história velha neste lugar, e eu, a partir daqui, assim como Jesus deixou a vida de apenas um carpinteiro, Jesus ficou das águas do Jordão. E das águas do Jordão saiu o Salvador da humanidade. Até as águas do Jordão, Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Verdade. Até as águas do Jordão, Jesus era aquele que continuava o ofício de José, o seu pai. Até as águas do Jordão, Jesus tinha a responsabilidade de continuar o ofício de José. Ele era o carpinteiro de Nazaré. Depois do Jordão, Jesus deixa o ofício de José e recebe o ofício de Yahvé Deus. Ele ali no Jordão, ele deixa de ser apenas... É por isso que você vai ouvir expressões pesadas dele, né? Quando Maria procura os irmãos e ele numa outra postura, parece um estranho. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que é que ele está dizendo com isso? O ofício que eu recebi do meu pai, humano, ficou ali. Mudou a linguagem. Porque ele entrou numa outra dimensão.
Ele entrou agora num outro propósito. Durante 30 anos da sua vida, ele estava debaixo da tutela dos seus pais. Ele estava responsável como provedor da sua família. Uma vez que Maria ficou viúva, ele estava responsável por desenvolver o ministério de uma pessoa comum em todo Israel, um carpinteiro. Ele era mais um carpinteiro. Mas quando ele sai do Jordão e Deus marcou este dia, veja, Deus marcou este momento na vida de Jesus com um sinal. Com um sinal. Deus disse a João: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito e permanecer é Ele. Há um momento na vida de Jesus, há um dia, há um lugar, há um dia, há um lugar e há um sinal na vida de Jesus. Aleluia. Deus escolheu o dia, Deus mandou o sinal e Deus definiu o lugar. E Deus disse: este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, até ali ele não fazia isso. Minimizar aquele momento, porque até ali, o que capacita Jesus para fazer isso? Aquele momento, naquele dia, a vida de Jesus vira. Aleluia. Aí a Bíblia diz, aí quando ele sai do Jordão, ele vai cheio do Espírito até o deserto para enfrentar Satanás. Nós também vamos sair daqui, e é interessante porque no nosso roteiro o bem é uma bênção. Porque no nosso roteiro não estava o monte da tentação. Ele chegou hoje para mim e disse assim: esta noite eu não consegui dormir com algo dentro de mim dizendo: leve-os para o monte da tentação. Glória a Deus, que lindo. É profético. Nós estamos seguindo o mesmo percurso de Jesus. Nós saímos do Jordão e vamos para o lugar que ele também foi para enfrentar Satanás cara a cara e vencê-lo. Certo? E como é que nós fazemos isso? No poder do Espírito, deixando nestas águas o ofício velho. Amém. Hoje você, o que vai ser batizado ou o que vai fazer uma aliança com o Senhor, entre neste Espírito. Deus, eu deixo hoje neste lugar a velha história. Não tem nada de errado, não estou falando de pecado, você deixar pecado, nem deixar, não sei. Não, Jesus não viveu vida de erro até o batismo. Mas houve uma mudança de identidade. Verdade. Porque a unção forma a nossa identidade. E quando a unção do Senhor vem sobre ele, ele assume uma nova identidade. Não mais do carpinteiro. Não mais do carpinteiro. Eu não sei como é que você chegou aqui, até aqui. Mas eu quero dizer uma coisa e desafiar você. Entre nesta dimensão e deixe aqui. Deixe aqui. E proponha com Deus: Senhor, eu entro no que tens para minha vida. E eu sei que eu tenho um opositor. Neste novo caminho você vai ter um opositor. Preste bem atenção a isso. Não se iluda. No novo caminho você vai ter um opositor. E você vai sair daqui, no poder do Espírito, para enfrentar este opositor e vencer este opositor. Amém. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Amém. 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 Eu quero ler alguns textos. Um texto mais especificamente sobre o batismo, sobre este lugar, falando desse momento de batismo. João, ele falando aliás, Marcos falando do seu evangelho, no seu evangelho sobre Jesus, diz assim, no capítulo 1, no versículo 9 do evangelho de Marcos, diz assim: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Nós estamos no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus, ele viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Aleluia. Aleluia. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Nós estamos no mesmo cenário, obedecendo o mesmo comando, certo? Obedecendo aquilo que o Senhor nos ordenou. E eu tenho certeza que o céu está dizendo a nosso respeito esta mesma frase: eis o meu filho amado, eis minha filha amada, eu me agrado em ti. Agora veja, eu quero voltar só um pouquinho no texto, assim, eu vou começar do Evangelho do início, assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, versículo 2 diz: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João. Assim surgiu João. Assim surgiu João. Eu vou dizer: assim surgiu Orlando. Assim surgiu Raíssa. Surgiu como, pastor? Debaixo de uma palavra profética. Aleluia. Olha o que ele diz assim: conforme está escrito no profeta Isaías. Eu quero profetizar e liberar sobre a sua vida esta palavra. Amém. Você não é resultado do acaso. Você está aqui por causa de uma palavra profética. Eu recebo. Ele está dizendo que João surgiu por causa de uma palavra profética.
voz do que clama no deserto, endireita o caminho do Senhor. Assim surgiu João. Aleluia. Aleluia. Eu recebo essa palavra. Amém. Eu recebo Eu também. tenho um propósito na minha vida. Amém. Eu nasci debaixo de um propósito. Eu existo debaixo de um propósito. Que propósito? Cumprir os decretos de Deus lá na minha geração, através da minha vida. Assim surgiu João. Batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Olha a mensagem dele. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Oh, aleluia. Tanto que eu não sou digno nem de, encurvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém. Depois de mim vem alguém maior do que ele. Eu não sou digno. Assim surgiu João. Aqui já dava para a gente pregar umas boas horas. Surgiu João, debaixo de uma palavra profética, numa consciência de quem ele era e de quem ele estava preparando, para quem ele estava preparando o caminho. Você não existe por sua causa, você não está construindo o reino para você, você é um abridor de veredas novas. Você é um abridor de caminhos. Você é alguém que vai aplanando o caminho. A glória pertence ao Senhor. A mensagem de João chamava o povo ao arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitudes. Uma mente renovada que se manifesta em atitudes diferentes. João batiza este povo. A palavra batismo é uma palavra transliterada do grego que significa mergulho. Alguém estava dizendo ali interessante, todos estes que vocês estão vendo sendo batizados aqui, na sua igreja, no seu dia a dia, eles batizam criança por aspersão. Mas quando chegam diante daqui, eles têm que se dobrar a uma verdade. O que o homem está fazendo no templo não é o que a Bíblia diz que seja feito. O homem tenta mudar a coisa, mas quando chega diante do cenário, tem que se curvar. Tem que se curvar. Nós estivemos na carpintaria de José. Ali no centro tinha um batistério imenso, como eu disse. Como é que batiza criança num lugar desse? Tem que se dobrar diante da revelação da palavra. Irmãos, nós temos que nos dobrar diante da revelação da palavra. Deus não veio estabelecer religiões onde eu opino, onde eu digo o que Deus vai fazer, onde eu crio coisas. Mas é eu que pergunto, mestre, como é que deve ser feito? E ele diz, faça desse jeito. João batizou neste lugar. João batizou aqui. A palavra batismo significa mergulho. Bem simples. Está envolvido por sobre a esfera de, né, Artilano? Sobre a esfera de envolvido por. Isto é batismo, certo? Então, assim, um pouquinho de água resolve? Não, é mergulho mesmo. Mandando uma mensagem para o céu. Eu morri com Cristo. Amém. Lembra daquilo que nós falamos antes, eu não sei qual foi a ministração, lá nos Montes das Bem-aventuranças? A primeira coisa para que eu viva as marcas de bem-aventurança, a primeira coisa que eu tenho que ser é o sal da terra. Para eu ser o sal da terra, eu preciso primeiro morrer. Eu estou dizendo, eu morri com Cristo. Ele estava naquela cruz, mas aquela cruz era minha. Eu fui sepultado com Cristo. E eu ressuscitei com Cristo para viver em Aleluia. Amém? E Amém. nós estaremos no túmulo vazio, ceando e declarando esta verdade com o partir do pão e o erguer do cálice. Hoje nós estamos dizendo isso na nossa vida individual. Eu, Orlando. Aconteceu isso. Para quem é o batismo? A quem se destina o batismo? O batismo nas águas. A quem se destina? Qual é o pré-requisito para alguém ser batizado? Ou os pré-requisitos? Eu particularmente acredito, respeito todas as opiniões de todo mundo, respeito, até quem batiza por aspersão, respeito todo mundo. Eu não posso falar fora daquilo que eu entendo. Há muita gente que coloca o batismo como sendo um certificado de graduação espiritual. Eu não consigo enxergar desse jeito. Muitas vezes a gente ouve até uma expressão assim, olha, fulano é crente até batizado e fazendo tal coisa. Como se o batismo fosse um sinal de que aquela pessoa é madura, de que aquela pessoa já cresceu espiritualmente. Irmãos, o batismo, se nós formos ser literais, o batismo vem até antes do próprio Jesus. O batismo não é nem o encontro com o mestre, é a preparação para o encontro. Porque João diz, eu venho preparar o caminho. Como é que ele preparou o caminho? Batizando. Para quem é o batismo, pastor? É para aquele que colocou o primeiro pezinho no barco. Porque o batismo é o primeiro passo. O batismo é você dizer, eu quero.
Só isso. Eu nem sei o que me aguarda na frente, mas eu quero. João batizava, eu não vou muitos textos que tenha separado não, porque senão vai tomar tempo. João batizava para ele. E João vinha e batizava para o arrependimento. Ah, pastor, mas aí vem os recursos, né? Mas João disse, raça de víbora, produzam frutos dignos de arrependimento. Enquanto não produzir fruto digno de arrependimento, não pode ser batizado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para quem João disse isso? Judeus. Judeus? Para nós. Não! João disse isso para os religiosos, irmãos, para os teólogos, que conheciam o suficiente para viver e não estavam vivendo. Ele não disse isso para os judeus, ele não disse isso para o povo. Ele disse isso, as prostitutas vinham, os cobradores de impostos, os pecadores mais podres do mundo e diziam, João, eu quero. Ele disse, quer? Arrepende-se do seu pecado? Me arrependo. João disse, do bufo, batizo. Quando lá vinha o bando de pastor, tudo engravatado, João disse, sua raça de víbora, vão produzir fruto digno de arrependimento? Porque vocês conhecem o suficiente para não estar vivendo desse jeito. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Me perdoe, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se João estivesse batizando hoje, ele batizaria toda a catraia que está no mundo tudinho, e muito pastor ele dizia, volte. Se arrependa dos seus roubos, das suas mentiras, das suas falsas teologias, das suas manipulações, porque você conhece o suficiente para não estar fazendo essa cachorrada toda. Aí eu batizo você. Aí ia chegar uma prostituta e João dizia, venha minha querida, chega que eu lhe batizo. Vocês nunca leram quando a Bíblia de Jesus diz que as prostitutas entrarão primeiro no reino e muitos religiosos ficarão de fora? Oh, glória. Porque a graça de Deus vai os alcançar. Não estou dizendo que você vai permanecer no pecado, não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que você está querendo. Aí a Bíblia diz assim, que nós devemos ir batizar e depois ensinar. O trabalho não. Por que a igreja colocou o batismo como um certificado de que a pessoa é madura? Porque muitos pastores e muitas igrejas, quando batiza a pessoa, acham que terminou o serviço. Eu quero lhe dizer que foi agora que começou. Amém. Foi agora que começou. Roma colocou isso de uma maneira errada, batiza a criança, né? Como para dizer que começou. Porque nós não estamos batizando para a carne não, irmão, é para o espírito. Então, quando é que começa? No momento em que eu nasci de novo. Pastor, qual é o pré-requisito para alguém ser batizado? Crer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por ele na cruz do Calvário. Amém. Pastor, o senhor nega o batismo a quem? A quem não crê nisso. Irmãos, eu não tenho base bíblica para outra coisa. Quando Filipe, eu ia para o texto de Filipe, está lá em Atos capítulo 8, depois você lê em casa direitinho. O Espírito Santo leva Filipe para se encontrar com um eunuco etíope que está vindo de Jerusalém. Acompanha a carruagem. O Espírito traslada Filipe. É uma experiência tremenda. Um dia ainda eu vou ter essa experiência. Deus vai me dar. Eu acho isso fantástico. Eu gosto desse negócio assim. Se aproxima. Filipe se aproxima e diz assim, tu entendes o que tu lês? Ele estava lendo o profeta Isaías. Tu entende o que tu lês? Eu estou lendo o texto, devo você ler em casa. Tu entende o que tu lês? Ele disse assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Filipe se assentou do lado e começou a explicar. E o eunuco disse assim, de quem fala o profeta? É de si mesmo ou de alguém outro? E ele estava lendo Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas dores, pelas nossas transgressões. O texto que todo mundo conhece. E a Bíblia diz, e Filipe passou a explicar todas as coisas a ele e mostrar Jesus Cristo desde os profetas, desde Moisés. Começou a mostrar. Chegou num canto que tinha água. Olha a pergunta do eunuco. Não foi Filipe que ofereceu o batismo ao eunuco. Foi o eunuco que pediu o batismo a Filipe. Viu? Foi o eunuco que perguntou para ele assim, tem água, o que me impede que eu seja batizado? Olha a pergunta, o que me impede? Aí Filipe disse assim, não, você é da Etiópia, é negro, não pode. Você é pagão, não pode. Você, cadê sua esposa que não está aqui? Se a esposa não vier junto, não pode. Você tem bota uma lista. Filipe olhou para ele assim, se tu creres que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por você, te é lícito. Ele abriu o coração e disse, eu creio. Aleluia! Aleluia! Coisa fácil. Aleluia! Por que a gente dificulta o caminho da graça? Aí ele disse, e descendo, Filipe o batizou. Quando batizou, o Espírito Santo disse, agora você terminou, vamos. Tomou ele e levou de volta lá para Cesareia, de Cesareia Marítima, e Filipe continuou o seu ministério. Então, qual é a única coisa que eu digo para você? Pastor, eu posso ser batizado? Ué, você crê que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por você na cruz do Calvário? Ai, pastor, eu creio, mas eu ainda não me libertei de tal coisa, ou eu ainda não consertei, eu tô tal coisa na minha vida, eu estou arrumando tal situação na minha vida. Sim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? E é lícito. A única coisa que não é lícito, se você disser assim,
Ah, pastor, eu não creio não, mas mãe crê. Mãe crê. E aí eu digo, não, meu filho, deixe mãe batizar e você espera. Ah, pastor, eu não creio não, mas tá esse bando de gente aqui, eu, hein, vou me sentir tão constrangido de não ser, parece que eu sou mais pecador de todo mundo. Não, meu filho, você não tá sendo, não é isso não. Ah, pastor, eu não creio não, mas eu tô no Jordão, eu vou perder uma boquinha dessa, talvez eu não venha aqui nunca mais. Creio, eu não creio não, mas eu quero tirar uma foto para colocar no meu Facebook. Aí, meu filho, não. Mas se você... Eu estava aqui o ano passado nesse mesmo lugar, falando estas mesmas coisas. E um jovem motoqueiro que andava por aqui fazendo trilha, estava me ouvindo de longe. Mandou uma amiga dele perguntar para mim. E ela chegou, me chamou e disse assim, pastor, meu amigo está ali, nós estamos fazendo trilha, e ele mandou lhe perguntar se o senhor batiza ele. Ele não é evangélico, não, mas ele quer saber se o senhor batiza ele. Eu disse, manda ele vir aqui. Ele chegou aqui, o nome dele era Rafael. Ele chegou aqui, um homenzarrão desse tamanho, chegou aqui, eu olhei para ele e disse assim, tu creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu por ti na cruz do Calvário? Ele disse, não cria não, mas agora eu creio. Eu disse, Aleluia! batizei, ele se trocou, montou na sua moto e saiu no meio do mundo. Tem um Rafael batizado por aí. E ele saiu maravilhado, ele me abraçava. Ele dizia, posso lhe dar um abraço? Pode, meu filho. Pastor, eu nunca um negócio diferente ali, você falando. Aí se trocou, daqui a pouco, pode lhe dar mais um abraço? Eu disse, homem, pode. Mas aí depois, eu disse, agora é 10 libras. Um abraço agora é 10 libras, porque esse negócio já tá ficando exagerado. Foi-se embora. Eu não perguntei se ele era casado, amaziado, se ele fumava, se ele bebia. Eu não perguntei, eu perguntei se ele cria. Amém. Eu perguntei se ele cria. Pastor, e se ele fosse amaziado com alguém? Eu te pergunto uma coisa. Se ele realmente, ouvindo a palavra de longe, o Espírito convenceu de que ele precisava aceitar Jesus. Ele nasceu de novo. Ele vai para o céu ou não vai? Amém. Vai. Vou repetir a pergunta. Vai. Ele estava ali olhando de longe. Ouviu a palavra, encheu o coração dele. Ele creu em Jesus Cristo. Ele vivia uma vida, vamos dizer, se fosse um amaziado da vida. Ele vai para o céu ou não vai? Vai. Jesus o rejeita por conta disso? Não. Como é que eu não posso negar as águas do batismo a ele? Verdade. Como é que eu posso? É como se eu fosse mais do que o próprio Cristo. O dono da verdade. Jesus diz assim, eu te recebo. Eu digo, não pode. Jesus recebe, mas eu não. É o espírito da religiosidade. Exatamente. Exatamente. E agora a gente continua o caminho do discipulado. Então, para mim, batismo, repito, respeito quem não batiza por isso, quem não batiza por aquilo. Respeito. Eu só não batizo quem não crê. Eu só concordo. Né? Eu respeito, mas não concordo. Porque eu acho que você está dificultando o caminho da graça. A gente não batiza um fumante, mas batiza um mentiroso. É verdade. A gente não batiza alguém que está resolvendo sua situação de casamento, mas você batiza um safado que dá calota em todo mundo, que deve e não paga, que não cumpre sua palavra, certo? Que fala mais do que a boca e é falso. E aí? A Bíblia diz que esses não vão entrar no céu. Será que nós temos coragem de ser bíblicos e parar de ser religiosos? E mergulhar no caminho da graça? Repito, irmãos, não estou dizendo que estas coisas que eu disse que todo mundo considera errado, que elas estão certas. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que na nossa caminhada nós vamos consertando a nossa vida. Amém. Mas eu digo o seguinte, mestre, eu quero ser teu discípulo. Amém. Mestre, eu quero andar contigo. E tu vais me ensinando. E acima de tudo, me capacitando a melhorar a cada dia. Amém. Amém. Amém? Amém. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu por você? Amém. Glória a Amém. Deus, amém. Você crê? Não existe nada mais forte do que isso. É verdade. Não existe nenhuma doutrina humana mais forte do que isso. Irmãos, você está vendo um cenário das igrejas cujas doutrinas são mais pesadas em toda a história do cristianismo. Quando chega diante da realidade da palavra, a doutrina perde o poder. Porque se a doutrina fosse mais forte do que a realidade da palavra, eles estariam tudo aqui recebendo uma gotinha d'água na cabeça. Mas diante da revelação da palavra e da realidade da palavra, a doutrina fica lá de fora e o batismo é bíblico do jeito que a Bíblia manda. Mostra, sabe o quê? A doutrina só serve para estabelecer estruturas humanas. Mas para estabelecer quem é Deus em nós, só a revelação da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Helme, meu querido,